suspensão de prazo de validade e suspensão dos concursos públicos diante dessa questão da pandemia coronavírus Covid-19. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei no qual ele visa exatamente suspender o prazo de validade dos concursos públicos enquanto essa pandemia perdurar. Lembrando que esse projeto de lei é exatamente em cima do governo federal, em cima exatamente dos concursos federais, os quais, se aprovado, existirá aí então uma suspensão do prazo de validade desses concursos públicos federais. Um outro ponto que se deve registrar é que, caso haja essa edição, essa aprovação do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, isso valerá, como já dito, para os concursos federais. E os estados e municípios, eles terão que se adequar a essas diretrizes diante das peculiaridades de cada concurso público que o ente federativo, município e estado irão fazer. Outro ponto a ser registrado é que existe diferença entre concurso público, suspensão de concurso público e suspensão do prazo de validade do concurso público. A suspensão do prazo de validade do concurso público é exatamente o que quer esse decreto federal, onde, na verdade, ele está em tramitação aí nesse projeto de lei, né, através do qual, do projeto de lei, haverá aí decretos e outros atos normativos, os quais irão regular essa suspensão de prazos. Então, teremos que distinguir a suspensão do prazo de validade do concurso público, que exatamente é quando ainda perdurar a pandemia, esses prazos serão suspensos. Quando assim a pandemia passar, essa fase de pandemia passar, aí sim estarão restabelecidos os prazos dos concursos públicos. A outra diferença é exatamente a questão da suspensão do próprio concurso público, das fases do concurso público. A suspensão das fases dos concursos públicos, realmente elas terão que assim perdurar, exatamente para não acontecer aglomeração por conta exatamente do decreto que suspenderam aí todas as questões pertinentes aos concursos públicos com relação à pandemia, ao isolamento social, não é? À quarentena. Então, se o motivo é isolar, ficar em quarentena para que a coisa não seja transmitida, então para que então haver as fases do concurso público, como provas objetivas e as outras fases de prova psicotécnica, do TAF, dentre outras, além das fases de nomeação, de convocação, nomeação e posse, que também estarão suspensas por conta dessa normatividade, por conta dessa peculiaridade da pandemia. Outro ponto de muito destaque é a questão de que os classificados em concurso, os concurseiros vêm muito comentando, que é a questão por conta da pandemia, por conta dessa nova tendência, dessa nova era, nessa nova mudança de paradigmas. Então estamos vendo as dúvidas dos classificados, que eles estão com receio de que os concursos públicos venham a se acabar, venham a ser extintos. Ora, a Constituição Federal ela é clara ao dizer que todo cargo público é submetido, a sua investidura primeiramente passa pela submissão ao concurso público. Para que você servidor, para que você classificado em concurso, para que você concurseiro que venha galgar espaço nos cargos públicos, a Constituição Federal ela fixa taxativamente que primeiro você tem que ser submetido a um concurso público. Então, isso é uma regra constitucional na qual ela só poderá ser mudada se a Constituição Federal for alterada, e isso é muito difícil. Então, já deixo claro que os concursos públicos não vão acabar, pelo contrário, eles são importantíssimos para exatamente absorver o ingresso desses servidores para as carências, para os serviços das administrações públicas, seja ela municipal, estadual e federal. Se você quiser receber informações semanais sobre concursos públicos, nomeação em concurso público, dos classificados fora ou dentro do número de vagas, e sobre informações dos servidores públicos, existe uma lista de transmissão no qual semanalmente eu envio essas informações para as pessoas que são lá cadastradas. Então, se você quiser se cadastrar nesta lista de transmissão, acesse o link logo abaixo, que aí
você será direcionado a uma página de conversão e lá será então direcionado posteriormente ao WhatsApp e lá será cadastrado nessa lista VIP de transmissão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.